Olá, vamos tentar então resolver passo a passo essa conta aqui para ver se fica um pouquinho mais claro, tá? Então, quando eu tenho uma integral que tem duas funções multiplicadas, eu preciso usar a integral por partes. A minha primeira função aqui é o x e a segunda é o cosseno. Então, o x vezes cosseno é multiplicação de função. Então, eu tenho que usar a fórmula da integral por partes. Essa fórmula é a integral de u dv igual a uv menos a integral de v du. Quando eu tenho limite de integração, eu tenho que fazer a variação do uv e tenho que colocar esse limite aqui nessa integral também. Beleza. Bom, o que a gente tem que fazer? Esse lado aqui precisa ser igual a esse lado aqui. Então, eu preciso escolher alguém para ser u e alguém para ser dv. Essa escolha pode usar um macete aqui, que é o macete do Liat, tá lá na aula 1, a explicação de como que funciona, e que se você escolher, se a função sair mais para cima, ela vai ser escolhida como u, e se ela for mais para baixo, ela vai ser dv. Então, as funções que a gente tem é x e cosseno. O x é classificado como uma algébrica. O cosseno é classificado como uma trigonométrica. O x está mais para cima do cosseno. Se ele está mais para cima, ele vai ser escolhido como u. O cosseno está mais para baixo, então ele vai ser escolhido como dv, ok? Então, o que a gente tem aqui? Que o u vai ser x e que o dv vai ser cosseno de n πx sobre 2. Ótimo. Agora perceba aqui na nossa fórmula. Eu tenho u, mas na minha fórmula eu vou precisar de du. Eu tenho dv, mas na minha fórmula eu vou precisar do v. Então eu tenho que fazer essas contas aqui para conseguir encontrar o que a gente está buscando, né? Então, como que eu vou fazer? Aqui dessa linha do u igual a x, eu vou derivar todo mundo em relação a x. Então, eu vou aplicar o operador diferencial d dx em ambos os lados da equação. D dx em ambos os lados da equação. A derivada do u em relação a x eu não sei, mas a derivada de x em relação a x é 1. Agora, eu passo aquele dx ali que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, esse dx que está aqui vai multiplicar o 1, então du é igual a dx. Encontrei o du e encontrei o u. Esses caras aqui são os caras que a gente vai usar na substituição. Então, olha só. Esse u aqui vai entrar no lugar desse u e esse du aqui vai entrar no lugar desse du, ok? Muito bem. Continuando agora, deixa eu trocar aqui de caneta. Agora a gente vai fazer o dv. Para fazer o dv, a gente coloca a integral em ambos os lados da equação, tá? Quando a gente coloca essa integral aqui em ambos os lados, eu esqueci, esse cosseno vem com o dx, tá? Porque senão não fica igualzinho, ó, o cosseno de nπx sobre 2, dx é o que vem aqui no dv, tá? Então, o dv vai ser cosseno de nπx sobre 2 dx. Não esquece desse dx. Pronto. Então, agora eu vou passar a integral, então eu só coloquei a cobrinha aqui de ambos os lados e vou fazer essas integrais aqui. Integral de 1 em relação a dv. Como eu estou falando da variável v, essa integral aqui vai ser v. Cosseno de nπx em relação a 2, eu estou fazendo a integral disso. Vai ser seno de nπx sobre 2, vezes o inverso da derivada que está aqui dentro desse parênteses. A derivada em relação a x do que está aqui dentro é nπ sobre 2. O inverso disso é 2 sobre nπ. Pronto, encontrei o v, eu tinha antes o dv, então eu consigo substituir aqui, ó, esse v por esse resultado que eu encontrei. Então, vamos agora fazer essa substituição. Lembrando que o lado da esquerda desse sinal de igual é exatamente isso aqui. Vamos confirmar, então. Veja, nossa variação lá vai de 0 até 2. Quem que é u? U é x. Então, x vezes dv. Quem que é dv? O dv é cosseno de nπx sobre 2 vezes dx. Cosseno de nπx sobre 2 dx. Veja que é exatamente a mesma coisa, certo? E agora o sinal de igual. E agora, nesse sinal de igual aqui, isso daqui é que vai ser a resposta da minha integral, tá? Então, essa parte aqui, a partir do lado da direita, é que realmente me interessa, tá bom? Então, vamos lá.
U vezes V. Quem que é U? O U é X. Eu vou colocar aqui na linha de baixo, que senão não vai caber, tá? Então, o U é X vezes o V. Quem que é V? Seno de NPx sobre 2 vezes 2NP. Então, vai ser seno de NPx sobre 2 vezes 2 sobre NP. E isso tudo aqui está variando de 0 até 2. Agora, esse menos integral de 0 a 2, de quem? V. Quem quer V? Seno de NPx sobre 2. NPx sobre 2 vezes 2 sobre NP. Vezes o du. Quem que é du? Dx. Pronto. Deixa eu passar um risquinho aqui para a gente saber as divisões, ok? Então, agora a gente vai resolver o final menos inicial dessa primeira parte aqui. Então, primeiro eu vou fazer o x valendo 2. Opa! 2 seno, coloco o x valendo 2, NP2 sobre 2 vezes 2 sobre NP. Menos, então, final, menos inicial, que agora vai ser 0. O x valendo 0 aqui vai multiplicar todo mundo e vai ficar igual a 0, então esse resultado vai ser 0, não preciso colocar. Repito esse sinal de menos. A integral de seno, agora a gente vai fazer a integral do seno, né? A gente tinha feito aqui a integral do cosseno deu seno, a integral do seno vai ser menos cosseno. Então, com esse menos que está aqui, vai ficar mais cosseno de NPx sobre 2 vezes a derivada invertida do que está aqui, né? Então, a derivada a gente já viu que é NP sobre 2, inverte 2 sobre NP. E ainda esse 2 sobre NP que já estava aqui, né? Então, ainda esse carinha que está aqui. 2 sobre NP, e isso varia de 0 a 2. Perfeito. Agora a gente vai continuar com as contas. 2 seno de, corta esse 2 com esse 2, NP. Esse 2 sobre NP, ó, eu vou multiplicar com esse 2 que estava aqui, então vai ficar 4 sobre NP. Pronto. O 0 aqui eu não preciso fazer. Agora eu vou fazer nessa parte aqui, final menos inicial. Veja que eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4, NP vezes NP, NP ao quadrado, eu vou colocar isso aqui em evidência, tá? Então, não preciso parênteses. 4 sobre NP ao quadrado, eu vou colocar fora da variação final menos inicial, porque é uma constante, né? Os dois aqui, esses termos aqui não dependem de x, então eles podem ficar para fora. Então, agora, quem que eu vou substituir x é só o cosseno que está aqui, tá? Então, primeiro o final, que é 2, então cosseno de NP2 sobre 2, menos o 0 agora, que é cosseno de 0. Veja que cosseno de 0 não é 0, ok? Cuidado para não simplificar coisa que não tem. Beleza, seno de NP. Seno de NP, para valores, é igual a 0, se n é 0, 1, 2, 3 e assim por diante, números inteiros positivos, que é exatamente o nosso caso, né? O n assume esses valores, então o seno de NP vai ser 0. Pode tentar na sua calculadora, desde que a sua calculadora esteja em radianos, o resultado vai dar 0 sempre. Então, seno de 1 vezes π, seno de 2 vezes π, seno de 3 vezes π vai dar sempre 0, e não esquece de colocar entre parênteses. Você vai digitar seno, abre parênteses, 3 vezes π, fecha parênteses para o resultado dar 0. Beleza. Então, isso significa que esse termo aqui dá 0. Portanto, só me sobrou esse ladinho aqui. Então, o que a gente vai ter? O 4 sobre NP ao quadrado. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Que multiplica, agora eu vou resolver o que está aqui dentro, né? Vou simplificar. Corto 2 com 2, ficou cosseno de NP, menos cosseno de 0, pode colocar na sua calculadora, vai dar 1. Agora eu posso fazer mais uma simplificaçãozinha aqui. O cosseno de NP, ele vai variar entre mais 1 e menos 1, dependendo da paridade desse n. Se o n for par, vai ser mais 1, se o n for ímpar, vai ser menos 1. Então, eu posso reescrever o cosseno de NP desse jeito aqui, ó. O 4 continua. O cosseno de NP pode ser escrito como menos 1 elevado a n, e esse menos 1 aqui eu só vou repetir. Ok? Então, o resultado é esse.
Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se manter a dúvida, por favor, entre em contato de volta lá na tutoria.